Bom, então a gente finalizou a discussão tanto das forças, da parte de inicialização dos nossos cálculos da dinâmica molecular. Vamos agora, né, trabalhar a questão da integração, né? Ou seja, uma vez que eu tenho as posições iniciais e conheça quem são a aceleração do sistema, né, dada a interação com esse conjunto de coordenadas que a gente já conhece, como é que eu faço a propagação temporal, né, dessas posições? Então, para isso, a gente vai ter que escolher uma estratégia, né, para estar integrando as equações de Newton no tempo, dentro desse contexto, né, que a gente tem um passo de tempo limitado e finito, e como eu já havia adiantado para vocês na sessão anterior, né, esse espaço de tempo, ele tem que ser capaz de, essa escolha tem que ser tal que a gente consiga capturar os movimentos mais rápidos, né, do meu sistema. Ou seja, por exemplo, a parte vibracional, né, das frequências vibracionais daquele sistema. E ele estaria da ordem, então, como a gente viu, da ordem de femtosegundos, né, para o caso dessas simulações. Obviamente, eu volto a reforçar que, apesar da minha discussão estar em cima de átomos e moléculas, né, a dinâmica molecular ela também pode ser utilizada para estar tratando qualquer partícula, né, e essas interações também podem ser de qualquer natureza, e, obviamente, se você considera partículas que sejam macroscópicas, né, desde que eu conheça o potencial de interação, né, a gente conseguiria descrever quem seria a dinâmica, né, e, obviamente, possa ser que esse ΔT, né, para essas partículas, não sejam dessa ordem, né? Então, isso que é um exercício que a gente precisaria estar realizando para identificar para o sistema de interesse quem seria, né, o tempo característico daqueles fenômenos, e aqui no caso de uma descrição da dinâmica atômica molecular, isso seria da ordem de femtosegundos. Bom, o que eu preciso saber quando eu estiver pensando em termos dessa integração, né? Dessa rotina de integração das equações de movimento, e mesmo como é que a gente vai estar impondo, né, codificando essas rotinas, né? Então, o que é importante, né, a gente levar em conta? O primeiro ponto, né, que eu já coloco aqui, que seria a gente tem que ser capaz de reproduzir a trajetória, né, tão exata quanto possível desses átomos e moléculas, né? Porque a gente está fazendo de um ponto de vista bem mais fundamental, o que a gente está fazendo é um passeio no espaço de fases do meu sistema. Então, quanto mais próximo, né, essa trajetória for da trajetória real, melhor, né? O segundo ponto que envolve, né, a própria imposição, né, quando a gente estiver tratando da dinâmica atômico-molecular, que é a gente satisfazer, né, a conservação de energia e a conservação de momento, ou seja, são leis de conservação que as equações de Newton satisfazem, né, de tal modo que a gente possa ela vai servir como uma baliza, né, para os nossos estudos aqui, e até para a escolha, né, dessa rotina de integração das minhas equações de movimento, né? Então, eu quero que ele seja o mais exato possível, né, e, ao mesmo tempo, também respeite essas leis de conservação, né, que a gente teria na física, em particular a conservação de energia e a conservação de momento, né, quando você tem colisões entre partículas, por exemplo, né? Bom, mas, além disso, isso aqui é do ponto de vista conceitual, né? Tem uma questão numérica que a gente tem que levar em conta, que seria muito bom se esses integradores, né, ou seja, se essas rotinas para a gente fazer essa propagação temporal, ela fosse rápida, né, que grande parte do cálculo, na verdade, o cálculo das forças e energias, ela já consome grande parte do nosso cálculo, então essa propagação temporal, o ideal é que fosse o mais rápido possível, e também que exigisse pouca memória, né? Então, se eu quisesse fazer para 100 átomos, 1000, né,
1 bilhão de átomos, né? Então, que tipo de informação que eu tenho que guardar de tal modo que eu possa estar realizando fazendo essa propagação, né, e obtendo essas trajetórias, né? Então, quanto maior for o número de partículas envolvidas, né, maior vai ser também, né, a quantidade de memória que a gente precisa. Então, se eu tiver uma forma que eu preciso acumular apenas as posições, velocidades em um determinado instante, né, isso pode ter efeito. Se eu precisar de ter que armazenar outras informações adicionais, né, isso começa a tornar o cálculo bem mais custoso, né? E, obviamente, aí tem um compromisso entre você ter algo que ele seja, né, tão exato quanto a gente queira e, computacionalmente, também ele possa ser tão barato, né, mas respeitando, obviamente, na medida do possível, essas condições que impõem a física do sistema, né? E outra questão que estaria ligada diretamente a essa questão da performance, né, seria o fato de a gente poder ter essa possibilidade de usar um ΔT maior, né, ou seja, a gente fazer com o menor número de passos, a gente fazer uma maior propagação no tempo, né, e respeitando, né, a natureza da equação de Newton, das equações de movimento de Newton, que elas são reversíveis no tempo, né? Então, para Newton, né, a gente essencialmente está impondo, pela conservação de energia, né, a primeira lei da termodinâmica, mas ela se você passa um filme, né, tanto para o futuro quanto para o passado, né, essa dinâmica ela vai ter que ser a mesma, desde que você esteja em trajetórias muito próximas dessa exata, né, e que não haja diferenças muito grandes em termos de como você está realizando essas integrações. Então, dentre as várias possibilidades, né, aqui a gente traz alguns algoritmos que permitem fazer essa integração, tá? E eu vou estar comentando alguns deles, onde aqui a gente vai ter um compromisso entre esses vários pontos, né? Quão exato a gente gostaria, se de fato satisfaz a conservação de energia de momento, né? Alguns casos, talvez ela não seja reversível no tempo, né? Outros casos vão permitir que a gente possa estar utilizando um tempo maior, mas, em compensação, a gente precisaria ter uma memória, e aí vai esse compromisso entre o que é essencial em termos de precisão, né, acurácia da nossa integração, e o quanto, do ponto de vista do custo computacional, estaria ligado às nossas discussões, né? Então, a gente vai fazer um passeio agora sobre várias dessas possibilidades, né, e poder discutir em relação aos prós e contras de cada uma delas, né, para poder nos guiar sobre as melhores escolhas, né? Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar abrir a expressão da propagação temporal das posições, né? E aqui a gente vai pegar o caso mais simples possível. E só lembrando para vocês da expansão de Taylor, né? Então, se eu tenho uma função, né, em torno de uma certa posição ou um certo tempo, t0, mais um ΔT, eu posso expandir essa expansão em termos das derivadas, né, dessa função, em termos dessa variável, né? Então, ela vai seguir, né, essa expressão, tá? 1 sobre n fatorial, né? A ordem da derivada dessa função em relação a essa variável, vezes, né, esse ΔT elevado a essa ordem, né? Isso é feito, se for positivo, é feito dessa forma. Se a gente estiver olhando, né, menos ΔX, ele estaria tendo esse termo menos 1 elevado a n. Ou seja, toda vez que você tem um n par, né, esse termo fica positivo. Toda vez que n, né, a ordem for ímpar, né, ele seria negativo. Então, bom, isso aqui só para definir, relembrá-los da expansão, mas a gente vai fazer isso, né, para as posições, tanto no futuro quanto no passado, né?
Então, vamos olhar aqui a posição no futuro, né? Quando eu tenho a posição, eu quero saber quem é a posição da minha partícula I, ou seja, de um átomo, né, uma molécula, e no tempo t, que eu conheço, que é o tempo presente, mais ΔT, ou seja, eu vou estar caminhando um passo de tempo, né, dentro dessa perspectiva. Então, quem que é essa expressão? Ela vai ser, né, para n igual a zero, vai ser essencialmente o próprio valor, né, ou seja, a posição no tempo presente, mais o próximo termo para n igual a 1, né? Então, 1 fatorial é 1, e aí eu vou fazer a derivada da minha posição em relação a x, vezes ΔX. Então, a derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade. Então, portanto, vai aparecer aqui, ó, a velocidade vezes o meu ΔT, né? E a segundo, para n igual a 2, né? Então, a gente tem 2 fatorial, né, que é 2, a segunda derivada da posição em relação ao tempo, né? A segunda derivada da posição em relação ao tempo é a aceleração, né? Lembrando que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, portanto, esse termo de aceleração ele vai ser igual a força sobre a massa divide por 2, né? Esse 2 vem desse 2 fatorial que aparece aqui, vezes o meu ΔT ao quadrado, né? E a gente teria, então, termos de ordens maiores, né, que eu não vou considerar aqui, né? Então, se eu tivesse o meu termo de n igual a 3, eu teria 3 fatorial, seria 6, e aí faria a terceira a derivada de ordem 3, né, da posição em relação ao tempo. Ela não tem significado físico, né? Mas, numericamente, nada impede que a gente possa estar calculando vezes ΔT, né, ao cubo, né? E a gente pode fazer isso para n graus, por exemplo, para n igual a 4 até infinito, né? Bom, se eu for fazer agora a mesma ideia em relação à posição no tempo t menos ΔT, ou seja, eu estou dando um passo para trás, né, em termos do meu passo temporal, né? A diferença em relação ao futuro é que toda vez que a gente tiver um termo de ordem ímpar, né, vai aparecer um sinal negativo nesse meu termo, né? Então, portanto, o primeiro termo de ordem ímpar é quando n igual a 1, né? E aí a gente teria a primeira derivada da posição em relação ao tempo, que é a velocidade, vezes esse ΔT, e aqui, né, a gente teria esse termo de menos 1 multiplicando, né, essa contribuição. O próximo termo vai ser o termo de ordem 3, né? Ordem 5 e assim por diante. Então, aqui eu tenho a propagação temporal do tempo presente mais um passo de tempo, ΔT, ele vai ser dado para essa expressão. E agora eu tenho a posição do tempo, né, com 1 menos ΔT, ou seja, um passo para trás em relação às minhas posições. Tá? O que eu preciso saber aqui a priori, né? Então, note que se eu quero conhecer a minha posição no futuro, eu preciso saber quem que é a posição no presente, quem que é a velocidade no presente e quem que é a força, né, que está atuando sobre aquela partícula no presente. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue obter quem seria a posição num passo ΔT. Se eu quisesse recuperar quem seria a posição no passado, né, a gente faria dessa forma. Então, eu precisaria saber quem é a posição no presente, a velocidade no presente e a força no presente, né? Bom, mas aí tem um truquezinho, que é o seguinte. A gente vai estar somando essas duas expressões, né? E aí note o que vai acontecer quando a gente faz essa soma, né? Então, todos os termos que são de ordem ímpar, né, eles vão desaparecer, né? E a gente vai ficar com a seguinte expressão, né? A posição no tempo futuro mais a posição no tempo passado, ele vai depender essencialmente da posição no presente vezes a força no presente. Então, se eu conheço as posições, eu consigo calcular as forças, né? E, portanto, obter já diretamente quem seria a minha posição no futuro. Então, eu vou rearranjar aqui esse termo, né?
A gente vai ter tudo que a gente precisa, de tal modo que a minha posição no futuro ela vai ser de uma maneira aproximada, porque a gente teria aqueles ordens maiores, né? Ou seja, ordens em termos de T a quarta, T ao cubo, T a quarta, T a quinta, né? Mas lembra que quando a gente estiver tratando, assim, meu ΔT é da ordem de femtosegundos, né? Se eu estou falando de T ao cubo, então aí você está falando algo que seria da ordem já de ΔT a menos 45, né? Ou seja, um número bem pequenininho. Bom, então quem seria essa posição no futuro? Tudo que eu preciso para obter essa posição no futuro é saber a posição no presente, que eu conheço, a posição no passado, que eu também conheço, né? E as forças naquela posição presente, né? Então, isso já dá uma ideia do que a gente precisaria para obtermos as várias... fazer essa propagação temporal, né? E uma vez que eu conheça a posição no futuro, né, eu consigo determinar a velocidade no presente, ou seja, a gente faz pela derivada, né? Então, a diferença entre um passo no futuro menos da posição um passo no passado, dividido pela diferença ΔT, no caso de tempo, que seria 2 ΔT. Então, eu consigo obter a minha velocidade, né, conhecendo, né, a posição no futuro, né, e a posição no passado. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a propagação, né, das duas... eu estou vendo aqui uma pergunta do João, eu não sei se eu entendi sua pergunta, João. Então, o que é que a gente precisaria saber, armazenar, né, a posição no passado e a posição no futuro, desculpa, a posição no presente que nós conhecemos, né? E a posição do passado, né? Que ela pode ter sido determinada a priori. Tá? Essa é a sua questão. Se você quiser abrir o microfone, fique à vontade. Então, por exemplo, para R1, a gente precisaria de R0, certo? Isso. Perdão, para R2, a gente precisaria de R0. A gente precisa do passo passado. Cuidado aqui, né? A gente vamos trabalhar o R para uma determinada partícula, né? Então, precisaria saber que é o meu T0, que é o meu tempo presente, né? E o que seria o meu tempo um passo anterior, né? T-1, por exemplo. Só para a gente manter a mesma anotação aqui, para não confundir o que seria a nossa posição com o número de partículas, né? Então, É porque, assim, só que o primeiro passo, eu teria que usar outro método, né? o primeiro passo, a gente vai... note que no primeiro passo, como a gente já conhece, a gente precisa determinar, no passo zero, quem é a posição e as velocidades, a gente consegue obter essas posições passadas, porque nós conhecemos as velocidades. Entendi. Tá? Então, é dessa forma que a gente conseguiria, né, obter... Então, esse termo, uma vez que eu conheça, né, as velocidades, eu consigo determinar quem seria essa posição, espaço anterior. Né? Isso responde a tua pergunta, João? Responde. É porque, voltando naquela expressão lá, né, do slide anterior, se a gente usa ela para resolver e trunca no segundo termo, por exemplo, a gente está usando o método de Taylor, né? Isso. Uhum. O método de Euler. Né? A gente está sempre utilizando... lembra que a aproximação que a gente vai estar fazendo aqui é que a gente está eliminando os termos, né, de ordem t ao cubo, ΔT ao cubo, né, ΔT à quarta e os demais ordens maiores, né? Mas a gente está falando de um ΔT que já é da ordem de femtosegundos, né? Então, são valores bem... Essa contribuição desses termos, eles são muito pequenos, né? Até numericamente... Tudo bem?
Então, dessa forma, a gente tem uma maneira, né, de estar fazendo a propagação temporal das minhas posições no futuro, uma vez que eu conheça, né, a posição no passado, né, e a posição no presente, né, bem como a força no presente que depende dessas posições no presente, né? Então, como é que é feito da maneira mais simples possível e imaginável um pseudocódigo dessa integração, né? Eu vou fazer um loop sobre o número de partículas, né? Uma vez que eu tenho as posições, eu vou calcular quem seriam as forças, né? E agora eu vou obter quem seriam essas posições no futuro, né? Que é essencialmente essa expressão aqui, né? 2 vezes a posição no presente, menos a posição no passado, mais esse termo da força, tá? Calcular a velocidade no presente, que a gente ainda não conhece, e agora atribuir, né, quem vai ser a minha posição no passado, vai ser a minha posição atual, quem vai ser a minha posição atual vai virar a posição no presente, a nova posição, a posição do futuro. Então, isso é feito de uma forma cíclica, né, em termos do número de passos e sobre todas as partículas do meu sistema. Tá? Note que está sendo feito conjuntamente sobre todos os átomos, né? Então, de forma que, dada a posição presente, né, a gente consegue calcular explicitamente quem seriam essas forças. Isso da maneira mais simples possível. Só que tem um porém, né? Que eu vou precisar esperar um passo de tempo para obter quem são as velocidades. Né? Porque para obter as velocidades aqui nessa estratégia, né, a gente está precisando obter quem seria a propriedade no futuro, ou seja, ela está sendo a velocidade no presente está sendo calculada apenas no passo seguinte, né? E aí tem uma forma que é proposta, né, que é chamada de leapfrog. Leapfrog seria como o pulo da rã, né, a tradução do inglês. Que essencialmente, para as posições, a gente vai estar calculando, né, a partir dessa evolução temporal que ocorre a cada ΔT, né, enquanto que as velocidades, a gente vai estar obtendo essas velocidades no meio do caminho. Né? Então, dessa forma, com um passo a mais, né, a gente consegue recuperar, ou melhor, com uma operação a mais, a gente vai conseguir recuperar tanto a posição quanto velocidade no mesmo instante de tempo. Ou seja, em cada passo eu consigo obter quem seria a velocidade e a posição do meu sistema. Então, a maneira de se fazer isso é simplesmente uma articulação com as equações de Newton, né? Então, a velocidade nesse passo intermediário, ela vai ser igual à velocidade no passo intermediário anterior, né? Mais aceleração vezes o ΔT, enquanto minha posição no futuro, né, vai ser dada pela posição mais aquela relação, né, é o V, ou melhor, x é igual a x0 mais vt, né? E eu consigo, então, obter quem seria essa velocidade do meio de passo, né? A partir de informações que a gente já obtém, a velocidade inicial, a aceleração naquele passo que eu consigo calcular, né? E os termos devido a essa diferença temporal, o meu ΔT, né? E aí você tem termos de ordens maiores, né, se a gente quiser estar incluindo. Então, a vantagem de uma maneira bem esquemática, né? Essa posição no futuro, então, ela é calculada de tal modo que a gente consiga calcular a velocidade, a posição presente, né? Mais v vezes ΔT, mas só que essa velocidade vai ser a posição de meio passo, né? Onde essa velocidade do meio passo, ela essencialmente vai ser dada pela velocidade, né, de um passo anterior, mais a aceleração no presente, que a gente obtém pelas forças, vezes o meu termo ΔT. E a velocidade, então, no presente, ela vai ser dada por essa relação, né, que é entre essas velocidades intermediárias, eu consigo determinar numericamente, né, quem seria a velocidade nesse ponto. Então, dessa forma que
vai ser feita a propagação, né, em meio passo, que é a ideia do leapfrog. Então, enquanto as posições estão andando, né, nos passos inteiros, as velocidades estão acontecendo, né, em passos intermediários, mas que permitem que, no mesmo passo, a gente consiga obter quem é a posição no presente e a velocidade no presente. Bom, então, feito isso, qual que é a grande vantagem, né? É que, de uma forma, em termos do erro que a gente teria no meu sistema, o leapfrog, que ele aparece aqui, né, aqui em função do tempo, ele é bastante uniforme, ou seja, você não vê esse aumento do erro ao longo, né, do tempo, enquanto outras formas de você estar fazendo aqueles cálculos, né, seja obtendo aquela propagação do Verlet, que eu havia comentado, é chamado de Verlet aquele método que eu havia comentado inicialmente, esse erro ele vai acumulando no tempo, né? Ou mesmo se você usar algumas estratégias numéricas como Runge-Kutta para fazer a extrapolação, né, de diferenças finitas no meu sistema, aqui a gente vai ter um erro que é da ordem de 10 a menos 4, né? Mas ela ainda assim, ela linearmente vai aumentando com o tempo, o que é diferente, né, do leapfrog, que você tem essencialmente esse erro ele não se acumula, né, em função do tempo que a gente vai estar realizando essa integração, né? Então, tem uma série de vantagens. A grande vantagem, de novo, eu acho que por conta de uma única operação a mais, né? Enquanto nesse primeiro caso a gente tinha 2 operações, né? A gente estava realizando esse passo, né? Em seguida, teria que realizar um outro passo, só que um passo adiante das velocidades. Aqui, com a única operação adicional, né? Seria obter essas velocidades no meio passo, e com isso ser capaz de obter a velocidade naquele tempo presente, a gente consegue, né, tá obtendo todas essas informações a um custo computacional razoável, né? Ele é um pouquinho mais caro do ponto de vista do que a gente havia mostrado, que é o método de Euler, né? Mas os nossos erros, eles ainda são da ordem de terceira ordem, ou seja, você não acumula tanto assim esse erro comparado com os demais, e a gente consegue obter essa informação, né, da velocidade e posição no tempo presente, né, para cada passo, o que ajuda bastante quando a gente estiver tratando, por exemplo, da equilibração, né? Porque a distribuição de velocidades ela vai estar ligada diretamente à temperatura. E dessa forma a gente consegue estar monitorando, né, o que é que está acontecendo em relação à nossa estratégia. Então, por conta desse compromisso entre a acurácia, né, e o tempo computacional mais barato, né, comparado com estratégias muito mais acuradas, o leapfrog é o que normalmente é o algoritmo, né, que é escolhido como o algoritmo default para fazer a integração em vários dos códigos de dinâmica molecular, né? E você tem essa opção, por exemplo, no software que a gente vai utilizar, o LAMMPS, você pode escolher qual os métodos, né, que você gostaria de estar trabalhando em relação à integração. E aí vem esse compromisso, né, entre você ter algo que é acurado, mas que vai estar tendo um custo computacional adicional, e algo que poderia ser mais barato computacionalmente, né, mas que talvez não garanta, né, toda essa a rigorosidade, o rigor em termos das trajetórias. Então, o leapfrog é uma boa escolha que ele balanceia, né, essas duas frentes, né, tanto de termos de acurácia, ou seja, o teu erro não vai estar sendo alterado, né, se acumulando de uma forma dramática ao longo do cálculo, como também, né, computacionalmente, ele é mais barato que outras opções mais computacionalmente, que poderiam ser computacionalmente mais caras. Bom, então essas são as duas
Dentre as várias possibilidades, essas são duas sugestões, o algoritmo de Verlet e o Leapfrog, né? E a gente tem agora um outro que é normalmente utilizado quando nós precisamos ter uma certa rigorosidade em termos das trajetórias, ou seja, você tem que garantir que, de fato, as posições dos átomos e moléculas estejam sendo realizadas da forma mais precisa possível, né? E aí vamos usar uma estratégia que é um algoritmo chamado Predictor Corrector, né? Que ele envolve duas partes, uma que é uma predição, a gente vai prever o que seria aquela posição, a posição no futuro, e depois a gente vai corrigir essa posição no futuro, né, dentro do mesmo passo do ponto de vista da nossa integração, né? Então, essas interações elas vão consistir nessas fases, né? A primeira é essa predição, quem é a posição no futuro, a gente vai calcular, né, o que seria de uma forma independente, né, as forças, o efeito das forças daquela posição presente, e agora corrigir, né, dentro do mesmo passo, essas posições que a gente fez essa predição, né? Então, ela parece confusa da maneira que eu estou colocando aqui, mas, na verdade, vocês vão ver que é muito imediata, né, essa ideia do predictor corrector, né? Bom, então, para isso, isso vai gerar um custo computacional, né, que a gente vai precisar de acumular não apenas a posição, primeira derivada, que é a velocidade, e a segunda derivada, que é a aceleração, né, a gente vai precisar acumular também outras derivadas que não têm significado físico, mas que são importantes aqui para garantir essa acurácia na descrição da minha trajetória, né? Então, como é que funciona isso, né? Primeiro passo, que é chamado de predição, né? A minha posição ela vai ser igual no futuro, né? Então, ou seja, aqui estão as ordens das derivadas que a gente está interessado. Então, estou olhando a posição, a velocidade, a aceleração, e agora termos de ordens maiores, né, que não tem significado físico, né? Enquanto a minha posição no futuro ela vai ser igual à posição do presente, uma contribuição vindo da velocidade, a contribuição vindo da aceleração e a contribuição vindo desses outros termos, né? A mesma coisa vai ser dado para a velocidade, para a aceleração e para os demais termos. Então, note que você tem vários coeficientes que vão aparecer aqui, né? Isso é uma dedução que está fora do escopo aqui do curso, mas se vocês estiverem interessados, eu vou colocar uma referência, né, que desenvolve essa descrição. E essas derivadas, né, elas seguem essa expressão, né, onde a gente vai estar calculando sequencialmente cada uma delas. Então, qual que é a ideia nesse primeiro passo? Se eu conheço as posições, velocidades, acelerações e as demais derivadas do meu sistema, né, da posição de um determinado átomo em um determinado tempo, eu consigo prever, como a gente havia mostrado, né, quem seria essa posição, né? Então, isso é guardado, essas informações são mantidas, e agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai estar calculando, né, quem seria a força para essa nova posição, né? Então, dentro desse conjunto de novos, para essa aceleração, né, quem seria essa nova, desculpa, dentro dessa nova posição, né, quem seria as forças, né, a que seria a aceleração, né, que a gente estaria obtendo em função dessas posições no presente, né? E aí, dessa maneira, a gente vai fazer o seguinte, esse termo de correção vai ser a aceleração que eu estimei no futuro, que é esse termo aqui, menos a contribuição, né, devido à força calculada naquele tempo presente.
Então, essa diferença ela vai ser utilizada para corrigir todas a posição, velocidade, aceleração, o termo de terceira ordem, quarta e assim por diante. Tá? Então, o que é que está sendo feito aqui? Primeiro tem uma certa posição, ela vai propagar no tempo, né? E aí agora eu vou corrigir essa posição, né, a partir dessa diferença entre acelerações. Ou seja, se eu estiver superestimando, né, quem seria essa posição espacial, eu consigo corrigir a partir da aceleração. Isso é feito corrigindo, né, de tal modo que todos os termos, né, dessa lista eles acabam sendo alterados, né, onde a gente tem que usar todos esses parâmetros aqui para poder fazer essa propagação. Né? Isso garante que haja uma maior precisão, acurácia em termos da trajetória, mas note que agora a gente vai ter que fazer não só calcular as primeiras derivadas, né, a posição no futuro, bem como a velocidade e a aceleração, mas as derivadas de ordens maiores, 3, 4 e 5, fazer o cálculo do termo de correção, né, que é essa determinação, e depois corrigir todos esses termos. Então, você vê que são muito mais operações que são realizadas comparado simplesmente ao que foi proposto no caso do Leapfrog ou do método de Verlet, né? Mas ele garante que você tem uma correção, né, um ajuste na trajetória passo a passo, né, no meu sistema. Então, são situações onde a gente não está interessado tanto quanto a poder fazer essa amostragem no espaço de fases, né, que poderia ser acelerado com um método de integração muito mais robusto e mais barato, né? Mas se for muito importante, né, você ter essas trajetórias mais exatas possíveis, a gente vai ter que usar por exemplo, o algoritmo de Predictor Corrector, que faz com que você garanta, né, uma maior precisão em termos das posições atômicas. Né? Então, essa é uma das estratégias, né, que é possível, tem outras, né, numericamente, mas que você vê que envolvem um maior número de operações, né, quando a gente vai estar tratando, né, explicitamente da integração das equações de movimento. Então, é dessa forma que isso é realizado no código. Né? E aí vem uma outra discussão, né, que ela está ligada a como, que a gente só está falando das posições atômicas, né, das partículas. Né? Como é que eu vou, dentro do meu sistema, ser capaz de incluir, né, quando eu estou tratando do sistema temperatura constante ou pressão constante? Né? De que modo que a gente pode estar garantindo, né, que a temperatura seja constante? Uma das formas de se fazer, que talvez seja uma das mais usadas, é chamada dinâmica de Nozé-Hoover, né, que tem outras formas, né, que essencialmente a gente vai estar acoplando o nosso sistema físico a um reservatório de calor, de energia, né, e em tempos, esse reservatório ele troca energia com o sistema físico. Né? Então, seria equivalente a você, por exemplo, estar num recipiente fechado, né, e ele tem um ar-condicionado naquele recipiente, você seta a temperatura, você ajusta a temperatura para uma temperatura-alvo, né, da ordem de, vamos supor, 25 graus Celsius. Né? Então, quando a temperatura aumentar, significa que o sistema vai trocar energia com o ambiente, né, com aquele meio, de tal modo a abaixar aquela temperatura. E vice-versa. Né? Então, se a temperatura for mais baixa do ambiente, então ele vai ter que trocar, né, energia de tal modo a você manter sempre a temperatura constante. Então, é isso que é realizado na dinâmica. Né? Então, a gente vai estar acoplando o nosso sistema físico, que é as posições, os átomos, né, e moléculas, com um reservatório, né, de energia, e o que vai mudar, que antes a gente descrevia apenas, né, o Hamiltoniano, o que é descrito seria apenas o sistema físico, agora a gente vai descrever o sistema completo, ou seja, o sistema físico mais
esses reservatórios de energia, né? Então, dessa maneira, o meu Hamiltoniano vai ser a energia interna do meu sistema físico, ou seja, depende das coordenadas do sistema físico, mais a energia cinética desse meu sistema físico e os termos devido ao meu reservatório, que é a energia cinética desse reservatório, né? Desculpa, a energia cinética desse reservatório, né? E o termo da energia de troca que esse reservatório teria. Então, o que a gente vai estar incluindo para o sistema, né? A nossa dinâmica agora vai ser as equações de movimento que vão descrever esse sistema por completo, ou seja, o sistema físico mais o reservatório, e ele teria que atender, né, as condições também de conservação de energia, onde a conservação de energia desse Hamiltoniano ele vai ser dada pelo sistema todo, né, o sistema físico mais o reservatório. E a informação que a gente estaria incluindo no código, né, seria em quanto tempo esse meu sistema físico ele teria que trocar energia com o reservatório, né? Então, o reservatório perguntava, você precisa de energia? Né? Eu preciso tirar energia? Se você faz isso a todo passo, você não dá tempo, assim, o sistema físico ele não tem tempo suficiente para equilibrar, né? E, portanto, você vai estar vendo sempre flutuações. Se você demorar muito para fazer esse processo, né, então significa que o sistema físico ele pode perder o controle, né, e não ser, a gente não ser mais capaz de controlar a temperatura, por exemplo, né? Então, é dessa forma que isso é realizado, né? E aí tem um ponto interessante no caso da dinâmica de Neuser-Hoover, né, que para alguns sistemas, como é o caso do oscilador harmônico, né, note que ele não garante a ergodicidade, né? E aí a forma de se fazer isso é um problema porque para alguns cálculos como se obter energia livre, por exemplo, você usualmente faz uma transição, né, do sistema físico para um oscilador harmônico, né? Isso às vezes é um problema. E a forma que a gente pode corrigir é algo que é chamado de uma cadeia dinâmica de Neuser-Hoover, ou seja, você tem um sistema físico acoplado ao primeiro reservatório térmico, mas aí você acopla esse reservatório térmico a um segundo reservatório ou N reservatórios, né? Então, essa é uma técnica chamada de Martin-Klein-Tuchman, que é essa cadeia, né, de Neuser-Hoover, que também é bastante comum. Então, note que esse acoplamento entre o sistema físico e os demais e os reservatórios, né, que vão garantir a temperatura constante, ela pode ser feita para cada grau de liberdade, né? Ou seja, para a posição X do átomo, posição Y do átomo, posição Z, e assim por diante. Tá? Então, a gente pode acoplar, né, fazer esse acoplamento em cada um dos graus de liberdade, o que garante, de fato, um controle, um ajuste fino, né, do controle da temperatura. Mas, muitas das vezes, né, apenas um reservatório ele é suficiente para garantir que a gente tenha essa condição de temperatura constante sendo preservada, né? Então, esse é um exercício que também a gente vai estar realizando, né, ao longo aqui do curso, né? Bom, isso para manter a temperatura, né? Então, dessa maneira, a gente descreve, né, e aqui acabou essa discussão quanto a como fazer a integração, né, das equações de movimento, né? E aqui eu vou fazer novamente um outro intervalo de 5 minutos e quem tiver perguntas, fique à vontade de estar trazendo. Então, vou parar aqui a gravação. Desculpa.